Olá, eu sou Michel Alcoforado e vamos aqui começando mais um Caoscast. Você sabe que esse é o podcast do Grupo Consumoteca, onde a cada 15 dias a gente para tudo que tá fazendo para vir aqui fritar o cabeção com vocês. Não faço isso sozinho, faço isso muito bem acompanhado de uma trupe que não para de pensar sobre os problemas do mundo e sobre aquilo que tem feito aí, né, o pessoal se movimentar para um cantinho e para o outro. Hoje já vou aqui adiantando que o assunto é criança, hein? Se você é um milênio com filhos pequenos, ou você é um milênio que tá pensando em ter filho, ou se você é um milênio que decidiu que não terá filhos, eu acho bom você parar para ouvir aqui o que a gente tem que conversar. Mas você sabe, né? Vamos fazendo isso muito bem acompanhado dessa trupe que já falei, que é composta por eles sempre presentes aqui, né? Fazendo tanto sucesso, todo mundo querendo dizer, ai, quero ser amigo do Wesley, da Carmela, da Marina, como faço? Então, entra na fila, é o que eu posso te dizer. Marina Roale, oi, tudo bem? Olá, caóticos. Cheguei. Maravilha. Marina Roale, você já sabe, sócia e head de pesquisa lá do Grupo Consumoteca, tá sempre por aqui. Carmela Moraes, que é Insights aqui no grupo, sempre nos abrilhantando. Sentimos sua falta, hein, Carmela? Porque no último episódio tivemos Débora ocupando essa cadeira brilhante e nos abrilhantando com seus pensamentos. Mas você voltou ao posto. Aos fãs que mandaram mensagem, avise que voltou. Não, que mas chique. a Débora é uma excelente substituição. Tô bem, gente, tô bem. Tô lá. Aquela que reforça a posição, mas elogia a coleguinha. E o Wesley, né? O Wesley, vocês sabem, o Wesley pesquisador, Consumer Insights, entende tudo de jovem e periferias, aí abrilhantando com seus pensamentos nas redes sociais. @Ogumdoce. Oi, Wesley. Olá, gente, como vocês estão? Por aqui tá tudo ótimo. Olha, eu queria dizer pra vocês que quando vocês falam que o assunto era criança aqui, eu vou ser verdadeiro, porque já tô aqui há 450 anos falando desse podcast e sempre fui verdadeiro, não vai ser hoje que eu vou mentir, né? Eu não tenho muito trato com criança, não sei lidar direito com criança e a culpa não são das crianças, elas são ótimas, maravilhosas, estudam em ótimas escolas, aprendem a mexer em controle remoto muito antes do que qualquer outra pessoa, mas eu não sei lidar com criança porque eu odiei ser criança. Eu fui uma criança atormentada pelo fato de gente decidindo na minha vida o que eu ia comer, o que eu ia fazer, o que eu tinha que fazer. Então, não tive boas experiências na minha infância. Isso, obviamente, me colocou, né, numa posição bastante refratária a ter que lidar com esses seres em formação. Mas eu queria saber de vocês, assim, o que vocês têm, assim, de lembrança da infância, mas, sobretudo, como é que vocês têm lidado com essas crianças de hoje que fazem tudo, né? Eles sabem mexer no chat GPT melhor do que você, dominam as redes sociais com mais habilidade que você, sabem ligar, sei lá, o Google Chrome na televisão de uma forma, Google sei lá o que eu já esqueci o nome, de uma forma que você não sabe, fala com a Alexa como se a Alexa fosse um amigo imaginário. Como é que vocês lidam com essas crianças que nasceram no modo turbo, né? Já nasceram sabendo. Olha, só queria começar dizendo que tem um desenho que os millennials vão saber referência, chamado South Park, que o bebê do desenho, ele é um adulto. É como eu imagino toda vez que você me fala que você era uma criança que não queria ser criança, eu imagino você como bebê. E ele é o bebê que ele é o mais adulto de toda a família, ele não tem saco pra ninguém que é infantil com ele, eu imagino Não você tenho, essa eu criança. nunca tive, achava as crianças chatíssimas. Quando elas vinham com aquela brincadeira, qual é o personagem, sei lá do quê, eu dizia, querido, vai ler livro. Eu não sei lidar com elas porque eu Sim. não soube, não aprendi quando era criança. Mas vocês como eram? Ó, eu tenho boas lembranças da minha infância. Você Assim, foi uma criancinha perfeita, né? todo mundo tem teus traumas, porque também dizer que é perfeita, a gente sabe que, né, tem as coisas que a gente trata na terapia. Aviso a minha mãe, fica tranquila, mãe, não é nenhuma grande questão, nada é tua culpa, mas eu tenho que tratar aqui. Mas eu demorei, fiquei muito tempo sem ter contato com criança na família, porque eu acho que eram todos os primos muito da mesma idade, meus pais eu já era o filho mais novo. E agora, de uns últimos anos, que eu tenho afilhado, sobrinho, enfim, e aí comecei a entrar em contato com essa geração alfa, e o meu grande choque veio quando eu estava num campeonato, porque as crianças têm isso de demandar que você brinque com elas, né? E eu também não era uma criança que tinha saco de brincadeirinha, eu gostava de ficar sozinha, infantil. Só que o meu caminho com criança é desenho e massinha. Esse é a minha isso eu gosto. Tia Isso Marina não é de pode acabar desenhar. isso, né? Se a Então, indústria acabar com desenho massinha, ferrou, né? então a Ferrou, criança vem, colapso. vamos brincar de luta, disso, daquilo, tia Marina, eles vêm massinha. Então, eu sempre brinco de massinha, e aí o meu afilhado, a gente fazendo desenho, ele deu um tapa na minha cara nessa questão geracional, porque a gente falou, é campeonato de desenho. E aí ficou lá cada um fazendo seu desenho, e aí quando a gente falou, e aí tipo, eu botava o tempo pra ver quem desenhava mais rápido, aquelas dinâmicas que você faz com criança. E ele ficou me perguntando cadê o botão de enviar.
quando ele acabou o desenho. E aí ele me fez, Caraca. cada vez que a gente fazia um desenho, que a gente criava um desafio, tinha que desenhar um negócio. Aí a gente tinha que apertar, a gente tinha que desenhar o botão de enviar e apertar quando acabava. E aí isso mexeu muito comigo, que é como que essa criança, ela traz a referência com 5 anos de idade do mundo digital para tudo que a gente tá vivendo aqui no agora. Pra ela, Então a é por aí sensação que de eu tô. terminar, essa ela enviou. Se ela enviou. E Que isso mexeu loucura. comigo, e eu apertar o botãozinho, aí a gente faz o desenho, põe em enviar, apertar, e aí vai, entendeu? E você, Carmela? Carmela gosta de criança, né? Gosto de criança e eu tô na fase que todas as minhas amigas têm filhos, né? A grande parte delas, eu sou uma das poucas aí que ainda não tem. E minhas primas também, todas têm filhos, então faz tempo que eu sou rodeada por essa galera alfa. E eu adoro, eu também não sou muito boa de brincar, né? Admito, nem futebol, nem pintar, eu sou Nem meio massinha, nem ruim, eu não, desenho. nem massinho, nem desenho. Sou meio assim, mas eu gosto de conversar com os filhos das minhas amigas e meus primos e tal. E eles me adoram. Eu sou, tipo, a tia legal. E eles já falaram isso para minhas amigas, tipo, porque eu me interesso, tá vendo o desenho, daí eu quero saber o que que é. E eu adoro ficar trocando ideia, assim. E eu também, Michelle, às vezes, eu ficava. Ai, não sei lidar com criança. Daí eu comecei a falar com elas normal, que nem eu falo com qualquer pessoa. Mas elas não te respondem normal, E né? troco. E aí você acha normal? Mas eu pego essas crianças alfa e tenho altos papos, assim, é uma galera Então tem que mudar meus ligada. conceitos, que eu evito contato, né? Eu Elas evito me contato. dão um style, me fazem umas perguntas que eu não sei responder, ou também Eles- deixo pra mãe responder. São grandes não sei. biografias, Michel. Converse com as crianças que você vai ver. Nossa, Não, eu acho que vocês realmente. estão certos. Wesley, você? Os amigos estão tendo filhos, se reproduzindo, você não se reproduziu ainda, tá pensando em se reproduzir, mas se não se reproduzir, como é que tá lidando com aqueles que reproduziram? Michel, em algum momento da minha vida eu tentei constituir família. Em algum momento. Algumas tentativas, você sabe muito Não, bem eu desse sei, todas histórico, eu né? te desestimulei. É importante marcar aqui. Quem nos ouve há muito tempo sabe muito Sim, bem que em todas as exato. situações eu disse não faça isso. Não faça isso. E desisti desse plano já tem alguns anos, porém, alguns familiares meus não, né? Por exemplo, um primo que é muito próximo, que a gente passou a infância junto, ele já tem filho, e é muito doido, porque a filha dele, assim, a gente não tem tanto contato atualmente, mas ela já tá fazendo 2 anos, enfim, o período dele parece que passa tão rápido, ela faz tanta coisa quando ele posta nos stories, e eu fico, caraca, ela já tá fazendo tudo isso, já tá com esse nível de inteligência, de conversar, de entender jogo emocional com o pai e com a mãe para conseguir coisas com 2 anos. Essa questão do uso da tecnologia, acho que nem é mais uma pauta que a gente chega a relevar. Pô, ela tá aprendendo a mexer no celular. Não, ela já tava com o celular na mão, querendo coisas e pedindo tal joguinho ali dentro, sabe? E teve um período da minha vida que eu trabalhei com educação com É crianças. verdade, é Isso. verdade. E aí? E aí, Michel, escutando um pouco da Carmela, eu segui muito essa faixa de... Conta pra gente direitinho o que você fazia, Claro. Wesley, porque eu sei, mas o Sem povo não dúvida. sabe. Antes de entrar nesse universo do audiovisual e da pesquisa, eu trabalhei como educador social em uma ONG que atendia jovens em situação de alta vulnerabilidade social. E aí a gente trabalhava com os SAICAS e com as aldeias infantis, que são modelos de casalá no Brasil, que atendem jovens em vulnerabilidade social que não estão em contexto mais de ter família. E aí, assim, diferente das adversidades, atravessamento dessas crianças e adolescentes, havia um anseio muito grande de conhecer o mundo. E era muito fantástico o nível de interesse de criar conversas, assim. E aí, claro, a gente não partia de um lugar de lidar ali, tipo, com a vozinha ou coisa do tipo. E a gente tinha conversas muito maduras com essas crianças e adolescentes, assim. A ponto de que, se eu entrasse numa conversa, eu ia ter que sentar no computador para pesquisar alguma coisa para trazer alguma resposta, porque não era suficiente meu repertório para o que aquela criança ou adolescente estava querendo investigar, sabe? Era um nível que falava, pô, eu não tenho repertório para lidar com essa demanda aqui. Olha, o que eu posso dizer pra vocês é que não tá fácil pra ninguém, né? Mas você aí que não tá nem entendendo o Z direito, eu aconselho você baixar os relatórios do Grupo Consumoteca, né? Lá no Lab, a gente já vem pesquisando isso desde 2017. Porque esse assunto de Z vai ficar pra trás, né? Se tu não sabe, tu já tem que se movimentar pra estar com isso decoradinho. Porque vem aí um grupo que tá causando já um desespero enorme nas marcas, nas empresas, nos publicitários, nos designers e no povo que tá querendo entender comportamento, que é a chamada geração alfa. A geração alfa são esses indivíduos que nasceram ali entre os anos de 2010 e os anos de 2025, ou seja, estão nascendo aí agora, né? Estão vindo ao mundo agora, já estão saindo da barriga da mãe com o celular agarrado no pulso, um Apple Watch,
querendo perguntar pro ChatGPT como é que eles vão aprender o português o mais rápido possível. Mas é a primeira geração totalmente nascida no século XXI. Nascidos, para além dos privilégios de já terem nascido com celular, com internet 3G, sem precisar entrar, né, na internet discada num pulso depois da meia-noite, eles nascem ali num caos político, social, ambiental, sem saber se vai ter mundo até o final dos seus dias. Vão viver para sempre, para além dos 100 anos, mas não fazem a menor ideia de que mundo é esse que eles vão viver. Um mundo marcado por excesso de informação, um mundo marcado por excesso de diferenciação, um mundo marcado por rotinas que são cada vez mais estranhas dentro desse processo que vai se transformando com cada vez mais velocidade. Então, esse povo que é filho dos milênios, né, que construíram as suas narrativas, acreditando de verdade que o consumo seria uma possibilidade de encontrar a sua melhor versão, agora vão ter que construir um outro jogo, um jogo completamente diferente para conseguir um lugar nesse mundo doido que a gente está inventando, que a gente está tendo que viver, querendo ou não. E você já sabe, se a gente tem mudança e transformação, tá mais do que na hora de dar nome aos bois. O boi. Nome aos bois. Olha, Michel, o nome aos bois de hoje é performalfas. Ai, calma Tá? aí, vocês estão muito criativos, né? É o quê? O quê? Performalfas, porque o que a gente vai trazer com esse episódio é uma lente já pra gente ir ensaiando nossos aprendizados sobre essa geração. Até porque a gente sabe que estudo geracional, as pessoas são ansiosas, né? Então ainda tem alfa nascendo no mundo, mas o pessoal já tá aí, né? A gente já falou muito de Z, de milênio, de todo mundo, então a gente quer saber. É claro que eles ainda estão crescendo, eles ainda estão se formando pra gente ir aprendendo e, né, desconfie daquelas matérias que fale, olha, como será a vida do alfa em 2050, sei lá o quê, porque assim, o povo não tá sabendo muito, né, nem o que vai acontecer daqui a 2 anos, mas a gente consegue, a partir de uma série de dados, da forma como eles estão sendo educados, do que eles já estão apontando no consumo, nas redes sociais, e sentindo o que essa geração vai entregar de diferente pro mundo, né? E aí, performalfas é como a gente chama a mentalidade dessa geração, que tá trazendo essa lógica de desempenho e de consumo, que são lógicas tão adultas, né, já para esse dia a dia da infância, né? E quais são os 3 aspectos aí fundamentais desse movimento, Marina? Olha, a gente tem aqui a criação como um projeto, vamos falar bem isso aí, porque mexe com o nosso ladinho millennial aqui, a individualização via consumo e a superprodutivização da rotina. Como é que é isso, hein? Vamos começar do começo. Vamos começar pela criação como um projeto. Bora. Criação como projeto, a gente tem que conectar o alfa, né, de quem é o pai dele, né? De quem é o mindset ali, a mentalidade que está por trás de toda a sua criação. E aí, quando a gente pega dados, assim, aqui eu vou trazer um dado dos Estados Unidos, que é o que a gente conseguiu de mais atualizado, porque isso tudo está evoluindo aqui. 73% dos pais da geração alfa lá fora são millennials. Então, quando a gente quer entender essa geração, você vai ter um pai ou outro de uma geração, mas o grande corpo para a gente entender que valores estão sendo depositados sobre eles, vem dessa criação millennial, né? E o que você tenta fazer quando você vai criar teu filho, né? Você tenta pegar todos os teus BOs, tudo que você acha que não deu tão certo ali na tua infância, né? E você vai tentar corrigir, porque é o que a gente faz. Então, pensar a criação como projeto é a gente pensar que filho, assim como tudo na vida de todo millennial, né, tem uma extrema dedicação e tem esse foco de você buscar a sua melhor versão, né? Tem essa ideia mais da gente achar que, como nossos pais achavam, maternidade e paternidade estavam naquela caixinha da intuição, do feeling, da natureza, que você, nasceu, aprendi a ser mãe. Mas tem toda uma questão de você se dedicar a isso, de você aprender, de você entender as fases, de você vai ter um filho, você estuda o método de parto, o método de criação, o método de amamentação, o método de introdução alimentar, se você vai seguir uma abordagem que é neurocompatível, se é montessoriana, se é educação positiva, tem muita informação sendo distribuída aí por aí, né? Então essa é a geração que está cada vez mais tendo que aprender a ser pai, porque a gente tá com essa coisa de que pai você não nasce sabendo.
Tem um ponto que eu acho legal falar, que tem esse termo que é bem popular hoje em dia, que é dos pais helicóptero, né? Ah, eu adoro isso. E eu acho que isso é muito legal, assim, porque a gente, né, nossa geração aqui, talvez, não sei o Wesley, mas veio de um lugar de uma educação mais rígida, né? Bem o que a Marina falou, assim. Então, só que daí o millennial, ele, dentro desse lugar de vigia, né, esses pais helicópteros aí sugerem, ele fica também muito nesse lugar de participação dessa vida do filho, né? Então, de querer ser muito presente naquilo, sei lá, ir na aula de balé e Chato, né? assistir Uma gente chata, millennial, né? e tirar, sabe assim, e também essa coisa de registrar todos os momentos. Então, Vocês acho duas vão que ser assim, não vão, não? A carinha de vocês, né, não? por isso que eu tô aqui ainda Olha, eu sou muito sem millennial, filho. mas eu espero ser uma mãe geração X, sabia? Meus amigos millennials que me cancelem, mas é que eu acho que a maternidade millennial, ela é puxada, ela é exaustiva, porque a gente tem que se informar, estudar, se dedicar muito, sabe? Eu acho que era melhor quando a gente não sabia que todinho não fazia mal, sabe? A gente vivia e seguia. Mas sabe que falando nisso, tem um estudo americano de Chicago, feito pelo Hospital Infantil Lurie, que mostra que 73% dos pais millennials acham que são os melhores pais, a melhor geração de pais que já existiu, né? Então, Millennial sempre se enganando, tadinhos. e eu acho que isso explica por que hoje a maternidade millennial ela tem uma questão de ser exaustiva e solitária, porque a tua rede de apoio também te traz conflitos, porque aquela ideia de que a avó da criança, os avós vão poder te ajudar na criação, né, que a gente sabe que existe, é muito conflito, né, também. Porque a geração, o jeito que a minha mãe, o jeito que a minha tia sabe cuidar de um bebê é completamente diferente da linha que eu vou seguir. Então tem toda uma preocupação. E tem um estudo que a gente fez aqui no Grupo Consumoteca, tem 2 anos, que a gente estava entendendo muito essa relação também de parentalidade e de questão de educação básica, onde a gente viu que 63% dos pais hoje, de crianças entre 5 e 12 anos de idade, querem dar uma educação diferente para os seus filhos da que receberam. Então é tanto trauma que eu acho que a gente tem, que esse povo carrega, que você não quer passar pro teu filho, que você está buscando fazer tudo de um jeito muito diferente. Então dá um trabalho isso aí também, né? E acho que tem um negócio interessante, pedindo desculpa aqui, imensas desculpas à Carmela que interrompi ela para fazer uma brincadeira e não deixei ela terminar, mas eu acho que vale a pena trazer o Wesley para essa conversa para pensar como é que esse fenômeno dos pais helicópteros eram vistos na periferia, né? Porque, obviamente, deve ser a dinâmica é diferente, obviamente, das famílias de classe média que colocam a criança para ouvir Chico Buarque com 4 meses, esperando que ela vá cantar a banda ou seja capaz de reproduzir o Leãozinho do Caetano, né, assim que aprender a falar, mas também você tem uma expectativa, uma ideia de um projeto muito forte ali, né? Como se os filhos também tivessem por objetivo não só assumir uma melhor versão dos pais, mas assumir uma vida melhor, né? Ter a possibilidade de ter uma vida melhor do que os pais tiveram. Sem dúvida, Michel. Eu acredito que essa questão de pensar pais, helicópteros, quando a gente aterrissa dentro dos territórios periféricos brasileiros, ele se transforma muito, né? Porque eu fico pensando nas convivências que estão ao meu redor, de como que há muito um esforço de colocar essas crianças, esses pré-adolescentes, em espaços seguros. Então, essa mãe, esse pai, enfim, esse núcleo de pais que está criando esse indivíduozinho novo no mundo, está pensando em tirar ele do tempo de ócio e o famoso conhecido popularmente dentro das periferias, tirar ele do tempo de rua, do que em si tá ali se preocupando tão diretamente com as experiências individuais, né? As pessoas periféricas, elas estão tanto em movimento nesse cotidiano em busca de autonomia e segurança, que pouco há tempo hábil para dedicar nesses afazeres mais minuciosos do cotidiano, né? Então, essa diferença desse núcleo familiar vai fazer com que essas crianças estejam num lugar de experimentação muito distinto e também individual referente a seus pais, né, que estão ali tentando, através do seu movimento, do seu corre diário, oportunizar para os seus filhos experiências novas que muitas das vezes eles não vão acompanhar. Então, eu lembro de um vídeo de uma adolescente, ela postando que estava comendo num lugar X, porque os pais dela possibilitaram, mas ao mesmo tempo os pais delas não têm aquele tipo de experiência que ela estava vivendo. Porque os pais dela trabalharam para que ela vivesse aquilo. Então, é muito desse lugar do qual essa geração alfa vai viver coisas que seus pais nunca viveram. Então, eu fico pensando, né, com quem eles vão conversar em determinado momento sobre essas experiências que são tão diferentes para eles.
Sabe, Wes, tem um ponto interessante que é para a gente aprender em relação a essa questão da geração alfa e classe, que é enquanto os millennials mais abastados estão preocupados em criar esse projetinho de vida, que tem muito de si, porque tem um lado narcísico aí, eu não Sim. tô criticando ninguém que é pai e mãe, tá, gente? Não tem um lugar de fala, mas que tem isso. Então, você vê lá a criança com 1 ano de idade, aí ela tem que ser fã de Harry Potter, ela tá usando a roupinha do Star Wars. Você deposita muito do que você viveu e do que você acha legal nessa criança. Uhum. Principalmente os millennials que tentam corrigir as suas frustrações. Se você não conseguiu mudar o mundo, agora o millennial tem uma vibe. Então eu vou criar uma criança que muda o mundo, sabe assim? Vou colocar o propósito na criança. Enquanto você traz isso dos pais de outra realidade que tem isso de proporcionar para o filho que ele não viveu, né? Então não é eu passar aqui a viagem legal que eu fiz, mas é que essa criança acesse coisas que eu não pude acessar. Então tem uma diferença bem interessante aí que a gente vai monitorar ao longo dos anos, provavelmente. Então vamos para o segundo ponto, né? Que é a individuação do consumo. Que é como essa geração foi capaz de transformar muitos ideais, né, em produtos de consumo, mesmo na aquisição de serviços que possibilitassem eles materializar essa ideia, esse propósito, essa visão. A gente está formando uma geração de idealistas ou uma geração de gente que está comprando só para comprar? A gente está formando uma geração de consumidores idealistas também, mas também consumidores. Acho que tem uma coisa interessante que a gente vem mapeando em todos os estudos que são feitos sobre essa coisa da geração alfa, é que o millennial, né, o pai dessa geração, ele preza muito com a questão da autonomia e da individualidade, né? Muitas de nós carregam na bagagem uma série de traumas que tratamos em terapia, de alguma situação que a gente sentiu que não pôde ser quem a gente era, que a gente inibiu nossas vontades, né, que a gente se colocou numa caixinha. Então, essa geração estimula muito que os filhos descubram seus próprios gostos, que eles saibam do que eles gostam, né? Que eles tenham os momentos de escolha deles, o que você quer usar, qual roupa você quer vestir, que desenho você pode assistir, comida que você vai colocar no teu prato. Então, tem muito isso de dar a experiência de autonomia e escolha individual desde criança. Só que a gente, numa sociedade capitalista, aprende a fazer escolha consumindo. Então, é quando você decide o que você vai comprar, muitas vezes, que você vai descobrindo. Isso faz com que, no momento que essa criança está desenvolvendo a própria identidade, ela está virando um consumidor, né? Então, isso caminha junto, né? Eu vou descobrindo quem eu sou no mundo a partir daquilo que eu consumo, que é diferente do meu pai e da minha mãe. E aí isso pode se manifestar da primeira guloseima que você compra quando você sai, seu pai pega lá e te dá um dinheirinho pra você comprar. É sobre o skin e o avatar que você vai comprar e vai gastar dentro de um jogo que você tá lá no Roblox jogando. E aí são diversas as situações. Não é à toa que toda hora viraliza, pelo menos meu algoritmo me mostra já, porque eu acho que eu tô nesse universo, crianças fazendo suas comprinhas online e os pais celebrando isso. Então, outro dia viralizou o vídeo de uma menina que comprou um negócio lá pra casa pela Alexa. O pai não sabia, ela pediu um carregamento de pirulito. E aí todo mundo falou, nossa, parabéns, você comprou. E tava todo mundo muito orgulhoso dela. Então, a gente tem essa questão e esse impasse ali, que sim, temos o lado idealista, mas a gente também tem crianças que estão cada vez mais cedo acessando do mundo do consumo. Acho que a gente tem exemplos, assim, legais de alfas, entre aspas, né, meio famosinhos na internet, e que mostram muito essa educação da autonomia via consumo, indiretamente, mas via consumo. Então, por exemplo, tem a Sky, que é a filha da Karen Jones e do Lucas Fresno. Então tem uns vídeos que ela faz da menina no fast fashion, e aí a menina começa a pegar as etiquetas, assim, das roupas, e fala assim, ah, não, essa tem muito poliéster, então essa não vale a pena comprar, porque essa, ela sabe direitinho, assim, o discurso, essa vai dar bolinha, ou essa vai encolher, algodão, não sei o quê. Então é também educar ali sobre 1000 coisas, totalmente associado ao contexto de consumo. E tem uma outra menina também que é muito fofa, que é a Lulu, ela é bem famosa no TikTok, ela é bem nenezinha. E ela é filha de um radialista e tal. E ela viralizou justamente, que eu acho que é até um orgulho dos pais em mostrar essa autonomia que a criança conquista desde muito cedo. Então, aparece ali vídeos dela em situações também relacionadas a consumo, como, por exemplo, atendendo o interfone do cara do Uber e interagindo com aquele, se virando ali naquela situação, né? Interagindo, fazendo um pedido. Ou ela até fez uma publi com a VTube para marca
marca de... Essa menina Lulu, que tem 3 anos, sei lá, fez uma publi pra marca de itens de bebê da VTube, que era justamente ela num super assunto com a VTube no telefone, falando sobre o produto e meio brincando de lojinha, entre aspas, mas totalmente assim, com letramento e vocabulário referente a pagamento e a parcelamento e todo esse universo assim da compra. Tem um ponto interessante aí, que acho que o millennial sofreu tanto para ser adulto, que ele fez 30 anos e ainda tá se sentindo meio adolescente, que tudo que essa criança, que é filha deles, mostra de capacidade de executar de uma ação que remete à vida adulta é como se fosse uma grande celebração. Eu acho que assim, eu não quero que o meu filho tenha, sabe, assim, dificuldade de ser adulto, então eu vou prepará-lo desde cedo para entrar nisso. Wesley na periferia, hein? Porque eu fico com a sensação de que isso é drama de paizinho de classe média, sabe? Michel, acho que um primeiro ponto, assim, de discussão é pensar como são estruturadas essas famílias, né? Hoje, quase 50% dos lares das favelas brasileiras, eles são chefiados por mulheres. Então, esse fator, ele já marca muito a presença de mulheres nesse local de protagonismo na criação e condução, né, desse projeto de vida dessas crianças e desses pré-adolescentes. Então, tem um impacto muito grande aí de uma vida em rede que também gira em torno dessas mulheres, que muitas das vezes também são mães solos. Então, pensa comigo que, junto com elas, tem a avó, tem a tia, tem a vizinha. Então, tem um contraste ali geracional muito grande em volta dessas crianças, oportunizando para elas um contato com diversos tipos de narrativas e percepções sobre a vida. Muito diferente desse local de certa bolha de controle, de experiência e ali de ambiente de consumo, a gente encontra dentro das periferias esse local que lida, de certa forma, com construir uma zona de segurança para que essa criança tenha acesso ali a uma autonomia também, uma segurança, enquanto essas mulheres, principalmente, estão pensando em garantir a subsistência delas. E, claro, acho que navegar para além da subsistência, né? Acho que o campo do consumo é uma coisa, sim, que essas crianças estão conectadas, porque quando a gente pensa em acesso à tecnologia, 97% dos jovens de favela acessam regularmente a internet. Esses dois dados, tanto das mães quanto da internet, são do Data Favela, que tem movimentado algumas pesquisas pensando nesse nicho de movimentação dentro do Brasil. Então, dá para entender que há um movimento, sim, de entender o mundo e buscar, mas, ao mesmo tempo, há uma limitação enquanto a maneira de explorar esse mundo e se conectar com esses canais de consumo, né? E um ponto, assim, que eu acho importante também da gente falar é que a tecnologia ela é totalmente transversal ao que a gente está trazendo aqui, que seria esse impacto desse desejo por performance, né, para a geração alfa. A gente não pode esquecer que eles nasceram em 2010, né, então é aquela geração iPad, que é o mesmo ano ali do lançamento do iPad. Então, é muito essa geração ali que sabe mexer em tudo e tal, que nem a gente falou ali no início. E essa performance, ela tá totalmente presente, né, nessa interação digital. Primeiro pela questão das métricas, né, então o tempo inteiro se deparando com um número, com tempo, com cronometrar coisas, né, com ter essa noção de métrica de uma forma constante, desde os likes de rede social e tudo mais, e também uma loucura que a gente vive dessa performance da diferenciação, da superexposição, né, desse desejo por autenticidade e tudo mais. Então, de certa forma, a tecnologia ela é totalmente ali, né, impulsionadora aí dessa performance. Daí a gente tem alguns dados, né? Então, 46% das crianças de 7 a 9 anos já têm o seu primeiro smartphone, mesmo isso sendo restringido ali a algumas classes, é um número muito alto para crianças muito novas. Imagina, eu acho que fui ter telefone, sei lá, com 14 anos, nem imagino o que é viver 7, 9 anos de idade com um telefone próprio, né? E entre crianças de 10 a 12, então, já tem aí 77% que já tem aí um smartphone. E isso é totalmente também direcionado para consumo, né? Então, ali a menina de 5 anos que não sabe nem escrever, né? Às vezes a criança não sabe nem escrever, ela aciona ali via chamada de voz ali, uma Alexa, um Google, e acessa o YouTube, e aí a gente também não pode esquecer que essa é a geração dos YouTubers de abrir pacote de brinquedo e criar conteúdo ali muito conectado com o consumo, até as próprias publicidades que tem ali, canais tipo o YouTube, né? Que é aí um grande canal dessa geração. Então, a tecnologia ela está totalmente assim relacionada a essa característica deles, né? Eles estão expostos, né, a essa cultura digital muito cedo, né? Nenhum pai, né, não houve nenhum livro que preparasse nenhum pai para isso, porque essa é a primeira geração que, né, tem acesso a essa tecnologia nesse momento. Mas não houve nenhum livro que preparasse nenhum pai, né? Mais uma vez, os milênios chatíssimos como são,
querendo que apareça o MBA para ser pai, né? Sim, mas fica-se nesse questionamento do impacto das telas, né? Do você crescer com a tela, se eu tô fazendo certo, se eu tô deixando, se posso ficar muito tempo, se não pode, se vai afetar a gente que viveu nos anos 90, né? Viu Boquinha na garrafa e banheira do Gugu, né? Todo domingo. Nossa. E sobreviveram, né? Deram errado por outros motivos. Não foi culpa disso. Mas a tela, ela entra também numa dualidade, né? De, ai, que horror, mas ao mesmo tempo, que alívio, posso jantar no restaurante e a criança fica ali quieta, né? Vendo o iPad. Eu entendo os dois lados. Sim, não, mais que isso. Não, eu entendo. Eu que tô errado porque meu pouco contato e pouca habilidade social com crianças, às vezes, me faz questionar essa hipervalorização da infância, sabe? Mas vai lá, eu que tô errado. Mas isso é muito bom, porque a gente fez um estudo recente com pais, e isso é uma dor, é a grande tensão, assim. Hoje a questão do uso de tela vem na frente e diz se meu filho anda com as boas companhias ou não, sabe? Que era aquela preocupação que o pai tinha. Se ele vai usar maconha, que é a porta de entrada no mundo das drogas ou não. É a bênção e a maldição, porque eles vivem esse dilema de... Isso é um passaporte para um mundo do qual eu não tenho controle do que vai chegar para o meu filho. Mas também, se eu freio demais, isso é do tempo dele, né? É da geração dele viver. Como é que você... É claro, você tem que criar um filho que seja capaz de fazer parte do mundo, né? Esse é o drama. Agora, eu acho isso uma... Eu entendo a brincadeirinha aí, eu sou mega a favor do projeto de tentar limitar o uso de celular dentro das escolas, porque eu acho que as crianças, elas precisam aprender a lidar com uma dimensão fundamental à vida social, que é o tédio, e eu acho que com tela você perde o tédio. Agora, acho ridículo esse movimento de mãe branca de classe média de São Paulo de tentar acabar com o contato com o celular da criança até 14 anos. O que é isso? Você vai criar gremlins, né? Você tem que criar um filho que sabe pedir um Uber. Porque o mundo é isso, né? Você tem que criar um filho capaz de pedir um iFood. Que possa se comunicar com as usar pessoas. Usar o chat GPT, sabe? Aí essa coisa meio riporonga de escola progressista, cafona de São Paulo, me dá um pouco de irritação. Mas é do Rio... a gente foi fazer um estudo no início desse ano sobre isso, e eu estava na minha bolinha de mães millennials também, tudo radical. Então eu achava que os pais eram muito preocupados com essa coisa da tela, porque eu conheço um monte de amigo, primo, que o filho não pode passar nem na frente do filho, não pode ver a luz da TV. Que a luz da TV vai gerar algum impacto no cognitivo da criança. E eu achava que era para aí que estava indo. Mas quando a gente abriu os dados, eu vi que não, assim, isso tá muito em bolha. De modo geral, as pessoas estão cedendo pro celular. E o Wesley pode até falar melhor aí com mais propriedade pra gente em relação à periferia, porque eu lembro da gente entrevistar mães solo, que o celular era até o cuida do filho dela quando ela vai trabalhar. A criança de 9 anos fica com o celular e é a fonte de contato que ela tem com aquela criança, sabe? É o que mantém ela em casa e não faz ali pra rua, que é um lugar que pode não ser seguro pra ela. Então tem uma discrepância realmente muito eu acho grande. que tem uma sensação, sabe, de que o mundo é uma merda. Só que, infelizmente, quando você cria um filho para colocar ele no mundo. Então, o mundo sendo ruim ou não, essa criança precisa ter ferramentas para fazer parte do mundo, sabe? E telas fazem parte. Eu entendo o impacto disso, eu entendo tudo isso. Eu só acho que há muito tempo, assim, é muita mãe com muito tempo, é muito pai com muito tempo para ficar pensando e problematizando coisas básicas. Um amigo meu que tem um bebê de quase 1 ano, e eu entendo a questão dele, foi na minha casa no outro dia e a criança, é impressionante, a criança não tem nem 1 ano, ela viu o celular, ela nunca olhou, a tela, porque tem esse negócio de não poder deixar a criança ver tela. A criança viu um celular, ela foi desesperada atrás do celular, ela tem 10 meses. E aí, o pai, e eu não tenho filho, não sabia que não podia dar o celular na mão da criança. Fui dando o celular, igual eu dei bala pra filha dos meus amigos há 4, 5 anos atrás, descobri que não podia também. Muito bom. E aí, o pai e a mãe ficaram desesperados, assim, que o garoto tava quase encostando no celular. Ah, gente. Michel é vou ter a foto do Michel com aquela... proibido, perto de qualquer área infantil. Ele dá o craque da criança. Eu tô doido pra ter sobrinho, pra poder estragar, sabe? Eu tô doido pra ter sobrinho. O meu pai Muito fala bom. isso. O meu pai fala que ele tem que estragar neto e que a gente não cria filho, cria projeto de MBA, que tudo tem um curso. Tudo vocês veem como estatística, com estudo, com sei lá o quê, pra criar uma criança. Mas fala aí, Wesley, desculpa. Eu acredito que essa questão do letramento digital, ela traz ferramentas de sobrevivência mesmo, pra lidar com contato, né?
E aí, do outro lado, de quem não é de periferia, eu sinto que há uma consequência ali que vai se agravar, que é a questão de não ter um tato emocional para lidar com algumas frentes. Porque essa questão de acesso à internet, dentro do contexto de periferia, acho que esse lance de o celular ser uma extensão para que outras atividades possam acontecer, né? Eu, desde pequeno, eu já sabia utilizar. Eu sempre tive celular desde pequeno, assim. Minha mãe fazia um esforço para que o celular fosse uma porta. Se eu precisasse dela de qualquer momento, eu ligava para ela, ou ela ligava para mim. Então, desde cedo, eu aprendi a lidar com os desafios de ter que sair com o celular enquanto ser uma criança ali com 10 anos, ter que ter um dispositivo para minha mãe contatar comigo. Então, essa questão de saber sobre os desafios do mundo e os perigos, dentro da periferia já é algo que tá ali no contexto, né? Já são coisas, essas adversidades, elas já fazem parte dessa realidade. E entender a tecnologia como uma ferramenta para lidar com isso é uma coisa mega potente para as pessoas de periferia, principalmente para crianças em alguma medida. Claro que acho que há aplicativos e outros universos que aí dão outros desdobramentos que vão ser, em alguma medida, nocivos, né? Principalmente as redes sociais. E aí, quando a gente soma, né, põe na equação esse acesso cada vez mais cedo ao universo digital, às telas, ao mundo da internet. E essa questão do desejo pelo consumo, né, de também ter filhos que vão aprendendo a ser adulto e consumir e tomar escolhas desde cedo, você cria um terreno fértil e propício para avançar novas áreas e segmentos de mercado, que é o que a gente vê agora, que os bancos sacaram isso, né, e começou no Brasil o hype da conta infantil. Só para vocês terem uma ideia, que é um dado divulgado esse ano pelo Banco Central, hoje o Brasil... Isso aí preocupa mais do que tela. Pois é, o Brasil hoje já tem mais de 12 milhões de contas bancárias focadas nesse público menor de 18 anos de idade. E aí tem toda uma questão que elas se colocam no mercado sob a chancela e a premissa de ser uma ferramenta de educação financeira. Então é uma maneira do pai, já que teu filho vai se inserir nesse mundo, já que seu filho tem que consumir na escola, já que ele vai estar em algum lugar, dá aquele cartãozinho para ele, vai dando a mesadinha se ele fez um negócio, se ele arrumou, tirou nota boa, se ele arrumou a cama dele. Então isso vai virando como uma ferramenta de barganha. Millennials têm um trauma terrível com a educação financeira, porque eles acham que não aprenderam, então o que ele quer ensinar pro filho, só que seu filho vira um consumidor. Teu filho ganha um cartão de crédito com o nome dele, que ele acha o máximo, que ele chega na escola, mostra pro amiguinho, o outro amiguinho quer. Então, mais uma vez, você já tem quase que um ritual de passagem pra vida adulta. Você tem ali teu cartão ali, né, colado com o teu Mickey, né, o que seja. Então, tem esse ponto. E, inclusive, os estudos que estão sendo feitos, a movimentação e a fidelização, quando essas crianças vão crescendo, é maior nessas contas do que num movimento de conta normal. Inclusive, segundo os estudos que já estão sendo feitos sobre esse tipo de conta, é mais de 20% o engajamento de uma conta infantil para uma conta adulto. Fora que você vai criando uma estratégia para ter uma fidelização com essa criança pro resto da vida e ela já virar lá o seu consumidor do seu banco. E outro ponto, assim, que também acho que mostrou para muitas pessoas esse potencial consumidor já, né, dessa galera aí de 10 anos, mais ou menos, foi o fenômeno das crianças da Sephora, né? Das meninas da Sephora, que obviamente começou muito, é um movimento muito mais da gringa lá, dos Estados Unidos principalmente, do que no Brasil, até porque a Sephora é muito cara, né? São pouquíssimas meninas que conseguem de fato comprar na Sephora, mas nada mais do que a moda de fazer Get Ready With Me para ir pra escola, meninas ali de 12, 13 anos americanas, que querendo ou não, já são mais lá pro quase uma geração Z, mas que são a grande inspiração dessas meninas de 10 anos, começam a fazer esses vídeos, eles se arrumando, se maquiando, com produtinhos que em, né, muito pouco tempo viraram hype no TikTok, né? Então, marcas como a Drunk Elephant, como a Glow Recipe, como a Charlotte Tilbury, Pixie, Milk, um monte de marca que grande parte delas até não vendem no Brasil, começaram a hypar para essas meninas que começaram a invadir a Sephora, e a Sephora virou assim o grande playground dessas meninas, né? Então, querer também fazer parte e comprar esses produtos que, além de caros, né? E colocando ainda para a realidade do Brasil, tem um creme desses aí da Drunk Elephant que custa R$600. Então, é muito caro, né? Não é só carinho. Também são produtos totalmente voltado para mulheres adultas, né? A Drunk Elephant, que é essa marca aí, que é muito hype aí no TikTok, ela não é uma marca de maquiagem, ela é uma marca de skincare, e inclusive os drops lá, que é o produto viralizado também no TikTok, ele não é uma maquiagem, ele é um skincare que tem 1000 propriedades ali para tratamento de uma pele
que não é de uma pele de uma menina de 10 anos, né? Então, eu acho que essa muvuca aí em torno da Sephora, que daí agora, claro que no Brasil a gente tem as nossas meninas representantes disso, como uma Liz Macedo, como uma Sofia, que são meninas aí de 13, 15 anos e que acabam, enfim, fazendo publi e se inserindo mais e mais aí dentro desse universo e gerando desejo aí. Eu tenho uma amiga minha que tem uma filha de 10 anos e essa minha amiga viaja muito a trabalho e aí ela foi para fora do Brasil e a filha, eu quero o creme da Drunk Elephant de lembrancinha de viagem, né? Então, se antes, sei lá, minha mãe viajava e eu pedia um caderno de colorir, uns lápis de cor, a filha da minha amiga agora tá pedindo uma skincare de R$600. E olha que isso não é só para as meninas, tá? Depois desse efeito todo que ficou chamado de Sephora Kids, que foi todo esse fenômeno que, como a Carmela botou, vem lá fora, mas a gente encontra seus efeitos aqui também, né? De crianças, quando a gente vai fazer entrevista a campo, criança tá pedindo produto anti-aging pro pai, ácido hialurônico, ela quer fazer 5 rotinas, 5 passos do skincare. Surgiu agora, o mais recente é o tal do Smell Maxing, que são garotos que ficam trocando dica de perfume no TikTok, e eles ficam fazendo misturinha, e eles ficam mostrando como você potencializa ao máximo o cheiro, a fragrância, e aí fica fazendo conteúdo em torno disso. Então, esses rituais aí, eles vão dando lugar a questões de jogos, brincadeiras, enfim, eles vão trazendo cada vez novos rituais de produtos que não eram inicialmente destinados para esse público, mas que o mercado também está vendo e está querendo pegar uma caroninha. Só complementando, assim, que eu acho que é até legal de falar o quanto que, de fato, esses produtos viram desejo, que viralizou, não sei se vocês viram, mas também viralizou no TikTok, acho que Instagram, uma menina que faz os produtos da Drunk Elephant de papelão e ela brinca que tá fazendo o skincare dela, né? Então, um despertar de um desejo, assim, muito surreal. E aí tem uma coisa legal também de falar, que a Dove, ela recentemente lançou uma campanha justamente trazendo esse contraponto de, quando que 10 anos, né, virou não ser sobre 10 anos, virou ser sobre outra coisa, quando que uma pele de 10 anos precisa parecer mais jovem do que 10 anos, né? Então, a Dove fez essa campanha, assim, bem legal, até como um alerta de, tipo, ok, a tua filha querer brincar de se maquiar. Eu mesma brincava de me maquiar, mas é diferente tu tá colocando na cara ali propriedades e produtos ali que não servem para esse tipo de pele, né? Sim, e quando a gente pensa dentro dos desejos dessas crianças dentro das periferias, eu vejo muito uma conexão com pais ali que foram atravessados muito pelos anos entre 2008 e 2010, onde o Brasil vivia um momento de crescimento e de mobilidade socioeconômica muito grande, transferindo aquele desejo de consumo de produtos que eram muito famosos nesse período para eles. Então, desde marcas como Oakley, Mizuno, tem uma delas que eu acho que é muito emblemática, assim, que ela tem feito sucesso muito com as crianças, que é a Kenner, né? Sapateado de Kenner, né? Opa, Michel, exatamente. Pensando no Rio de Janeiro, que popularizou muito isso no Brasil inteiro, tem um perfil que o nome dele é Igão do Passinho 11. Essa criança, ele tem 12 anos e assim, ele tá junto ali com diversos... Ele geralmente é a única criança do grupo de dançarinos, né? Ele produz conteúdo dentro dessa categoria. E tem outros ali, uma galera da Gen Z, outros um pouco mais velhos. E ele faz parte desse grupo e ele segue as mesmas estéticas, né? Inclusive, ele já fez algumas publis pra Kenny. E assim como ele, também tem o Boca de 09, que tem 15 anos. Por exemplo, o Boca de 09, ele é um mega símbolo dentro dessa questão do streaming, da cultura jovem. Ele tem, no Instagram, ele hoje tem cerca de 11 milhões. E aí, quando a gente olha para esses dois perfis dessas duas crianças nas redes sociais, a gente percebe como que eles estão ali adereçados de diversos itens, principalmente dentro da categoria de moda, que são muito relacionados a gerações anteriores às deles, né? Que não são gerações que estão conectadas com as deles diretamente, por exemplo, Gen Z e Millennial. E de como que esse público periférico influencia com que essas crianças queiram esses adereços que simbolizam uma lógica de progresso e de autonomia para eles, sabe? Boa, e aí vamos pro terceiro ponto, né? Que é a produtivização da rotina. Que é essa nova relação que a gente vai estabelecendo com a tecnologia desde a infância, que vai criando uma nova mentalidade em relação ao nosso cotidiano e ao nosso dia a dia. Marina, o que é isso, hein? Como é que isso tem impactado a vida desses perfumalfas? Que se a gente quer ser adulto e o adulto está correndo atrás da produtividade, né? É isso. É sobre isso ser adulto no mundo neoliberal. A gente já quer inserir as crianças nesse modelo desde pequeno para que a gente sente que dessa forma, né, a
a premissa para que isso aconteça é que elas sofram menos, né? É que elas aprendam a lidar com esse mundo de excesso de estímulo, de excesso de cobranças e demandas, então elas saibam ter foco, né? E organizar a rotina delas, né? Então é aquela criança que não é aquilo de viver com o tédio, como você falou, vai para a escola e acabou. Né? Ela tem a escola, ela tem um monte de atividade, ela tem que pensar dentro da casa a tarefa que ela faz, se ela dá um checklist, se ela organiza as coisinhas dela. Então, é uma série de atividades e questões que você vai trazendo para o modo como você cria essas crianças no dia a dia, que você vai trazendo essa lógica de uma rotina produtiva, de dar no final do dia sobre dar check nas tarefas e sobre você fazer ali o que você precisava fazer, né? É um pouco como o meu afilhado lá que tem que apertar enviar no final lá do negócio, sabe? Dei check, fizemos essa tarefa. E o que a gente faz a seguir, né? Não é à toa que eles estão sempre em busca de um comando. Essa é uma geração que também vem uma questão de ter um letramento emocional, né? Então, eles são estimulados a aprender a dar nome às coisas, às questões ali. Então, o tédio é uma palavrinha que eles aprendem desde cedo. Então, assim, tô com tédio, né? O que eu vou fazer, né? Então, junto com isso, vem uma questão de métrica, né? Eles têm contato com métricas da vida desde muito cedo. Eu acho que um ponto, assim, legal da gente falar quando a gente também está pensando em métrica, acho que sim, é interessante esse ponto que tu falou da inteligência emocional, mas também tem um movimento muito forte com relação a ser eficiente, né? A demonstrar resultados, a ter uma rotina produtiva. Então a gente vê também essas meninas todas aí no TikTok, daí, claro, dentro de uma realidade de escola ali, de sei lá que série é aquilo, mas de ter gadgets para organizar sua rotina e mostrarem formas de se organizar e de organizar a agenda e todos os afazeres, assim. Mas também tem um ponto, assim, muito louco, que eu acho que, enfim, também junta muitos outros assuntos e tópicos, mas que é relacionado à parte do corpo, né, da estética. Isso me veio, assim, inclusive porque recentemente, não sei se vocês já ouviram falar na tal da academia DNA, é do Rio de Janeiro, essa academia, e ela, enfim, pelo que eu entendo, ela ficou conhecida por fazer publi com essas meninas, então, tipo a Mel Maia, por exemplo, mas beleza, a Mel Maia é maior idade, mas a própria Liz Macedo, que é essa menina aí, 14 anos, fazendo musculação, puxando ferro, tal qual uma mulher, né, já com corpo formado, e inclusive essa academia teve uma polêmica com relação à exposição do corpo e das meninas, que eu acho que é uma pauta, assim, a se discutir, mas principalmente, assim, a própria treinadora dessa academia, ela faz vídeos e ela coloca a idade da menina, quase como assim, olha só, ela só tem 11 anos, e é tipo assim, 10, 11 anos, e ela está fazendo isso, que é puxar peso, é tipo Graciane Barbosa, assim, sabe, assim, musculação pesada mesmo. O que é muito louco, né? Então, tipo, é isso, assim, não é, eu vou fazer um exercíciozinho porque, enfim, faz bem pro meu corpo e pra minha saúde, porque eu sou uma adolescente. Não, é já dentro dessa lógica de performar, né? De ter um corpo aí padrão e ser forte e ter resultado naquela prática. Aí você acorda, abre o teu Instagram, tem uma criança de 11 anos malhando, você fala, meu Deus, eu não tô em dia, agora tem a criança que joga na minha cara. Meu Deus. Que ela tá produzindo, que ela tá em dia com as coisas mais do que eu. Tem muito desses produtos que vão sendo, de serviços que vão sendo apresentados pra gente, como esse envelopamento de tem uma orientação para essa idade, tudo bem ela fazer. Claro que tem todos os defensores que vão falar que musculação é vida, a gente tem que fazer musculação desde cedo, a gente tem que fazer, né, isso tudo quanto antes possível, mas o quanto que isso já não coloca essas crianças nessa lógica de uma vida adulta e de alta produtividade é uma coisa a se pensar. Que maravilha, né? A gente vai ter que lidar mesmo com esse pessoal, porque é isso, né? Cada geração, o pessoal vai morrendo, tu vai nascendo, o pessoal que vai nascendo vai motivando e gerando preocupações na geração anterior de como é que eles vão se tornar gente melhor do que a geração anterior foi, e a gente vai ter que ir lidando com isso, se acostumando e aprendendo a lidar com eles. Mas, Marina, que impacto que isso tem no mercado, hein? O que você vê aí como grande transformação? O mercado está de olho nesse limbo que a gente está criando nas nossas estágios de vida, que é a tal da pré-adolescência, né? É como se a gente estivesse pulando essa pré-adolescência, que é aquela fase que é normal, que você começa a perceber que você não quer mais ser aquela criancinha, você quer, né, você se rebela um pouco contra seus pais, você tem uma questão ali de, né, demarcar quem você é pro mundo, e aí, de repente, um produto que é muito infantil não te atende mais, mas um produto que é adulto, ele tá ali distante, né, de você, e o que tá acontecendo é que o mercado tá envelopando, trazendo produtos de adulto, mas sem cara de, né, pré-adolescente, para tentar
se conectar, né? E ofertar coisas que se conecta com os pais, porque você vira pro pai e fala, olha, é feito para a idade do teu filho, mas tem toda uma roupagem já de adulto para que essa criança sinta que tá performando, que tá com autonomia, que tá botando o pezinho ali na vida adulta, né? Então a gente vê também terapias digitais, experiências imersivas hoje, também pautado em como que você ajuda a criança a lidar com uma gestão emocional, aplicativo, cuidado de saúde mental, porque quando essa criança, ela vai entrando cada vez mais cedo nessa coisa de cuidar de uma rotina de vida adulta, ela também tem que fazer mais a gestão das suas emoções, ter domínio das escolhas, né? Pra gente ser mais capaz de tomar escolha, a gente tem que cuidar ali do nosso emocional. Então, é uma chuva de coisas que vem surgindo e acho que é um mercado polêmico, não estamos aqui só defendendo, mas ele é uma oportunidade do que está vindo. Só que tem um efeito colateral disso, né? Como a Carmela falou, a Dove é uma marca que se manifestou como uma crítica também de um mercado que vai antecipando produtos para as crianças. Então, tem marcas que estão fazendo um certo manifesto para esse lado dessa questão de vamos tratar a infância como infância, vamos resgatar esse movimento. E eu acho interessante, um dos cases emblemáticos para a gente ressaltar aqui, é o próprio McDonald's. Ele entrou nessa questão de entrar em algumas pautas do consumo infantil. E no Reino Unido, eles fizeram uma baita ação, que vale até vocês procurarem aí, procurem, que eu sei que temos muitos publicitários. Pesquisem a campanha The Meal, que eles removeram aquela clássica sorriso da caixinha do McLanche Feliz para abrir a pauta sobre saúde mental, depois que eles perceberam que o índice de crianças com depressão e ansiedade estava batendo recorde no Reino Unido, porque as crianças estavam lidando um mix de emoções. E aí eles fazem uma campanha falando, olha, nem todo dia você vai ser feliz, então tem dia que é triste, tem dia que você se sente confuso. E aí a gente tem que antecipar algumas conversas que, né, não eram questões na nossa época, por conta de tudo isso que está acontecendo no mundo. Boa! Vambora, né? Finalmente dos finalmente, joga na roda. Marina Roale, que trazes? Olha, já que acabei de falar aqui de questões de letramento emocional, acho que nada mais sintomático do nosso tempo ser um sucesso o filme Divertidamente. E agora saiu o Divertidamente 2, está no cinema. Divertidamente é aquele filme que a criança tem lá que lidar com suas emoções, foi um grande sucesso, acho que o assunto só cresceu. A Disney sacou, tá lançando o segundo e tá pegando não só as crianças, mas os adultos também, porque agora eles inseriram um novo personagem que é a tal da ansiedade, né? Que é dublado, inclusive, pela Tata Werneck, que eu achei tudo a ver ela entrar com essa voz. Ai, que legal. Então, acho que tá super conectado com essa ideia de pensar performance para criança. Então, assistam, acho que é para adultos também. Bonito, hein? Carmela Moraes, que trazes? Então, eu vou indicar hoje uma animação que eu recebi de indicação de um alfa, que é o Miguel, filho da minha amiga, de 7 anos, e que ele tem umas referências bem legais, porque ele se interessa muito por história em quadrinho e uns vilões diferentes, e daí ele me indicou esse desenho, eu vi com ele, no caso, esse desenho que é o The Cuphead Show. São uns bonequinhos com cabeça de xícara e tem no Netflix. É um desenho do Netflix que é inspirado num game. E ele é muito fofinho, assim, porque ele tem uma estética nos 30, que é bem aquela estética do Mickey mais vintage, assim. Então esteticamente ele é lindo. E ele, ao mesmo tempo, tem uma pegada dos desenhos que eu via quando era novinha, que era os desenhos da Nickelodeon, que eu amava. Tipo, o Vaque o Frango, Dexter e tal. Então ele tem um humor, assim, mais louquinho. E ele tem um diabo que é doido e é o personagem preferido do meu amigo esse. Então fica essa dica aí pra quem tem filho, quem não tem também, bem divertido, The Cuphead Show. Boa! E o Wesley Xavier, que trazes? Eu trago uma série animada também, da Netflix, se chama Spy Family, que basicamente ela narra a história de um espião, uma assassina e uma criança, que eles se juntam ali por causa de uma missão desse espião, que ele precisa montar uma família, com uma esposa e com uma filha. E aí todos eles ali têm alguma coisa especial e basicamente a missão dele é construir uma família normal com uma criança com seus 6 anos, mais ou menos. E aí tem todos os atravessamentos e diversões que acontecem ali nesse núcleo familiar, levando em consideração que tem um espião e uma assassina se relacionando, mesmo sem eles saberem. Boa! Olha, a minha dica é pros pais enlouquecidinhos aí com a tela, né?
É um livro que acabou de sair nos Estados Unidos, de um psicólogo social da universidade, se eu não me engano, da cidade de Nova York, né, da CUNY, que é o Jonathan Haidt. Ele lançou um livro em inglês, fez um sucesso absurdo, ficou na lista dos New York Times aí da vida, chama A Geração Ansiosa, como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. Então, o psicólogo, num tom alarmante, do jeito que papai e mamãe gostam, traz aí a ideia de que jovens e crianças estão vivendo um momento de perigo por conta do crescimento absurdo das taxas de depressão, ansiedade e outros transtornos mentais. E ele acredita esse processo todo a uma disseminação muito grande das plataformas digitais e das telas. Porque as crianças não estão conseguindo fazer aquilo que o psicanalista inglês Winnicott dizia que era importantíssimo para que elas desenvolvessem o seu processo psíquico, que é a brincadeira. O brincar é muito mais do que só um passatempo, é constituidor da nossa subjetividade, da nossa psique. E o pessoal não está fazendo isso. Então, se você está preocupado, não saiu ainda, vai sair agora no mês de julho, segundo a Amazon, no dia 16 de julho. Geração Ansiosa, como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. Eu li em inglês, quem lê em inglês pode comprar aí no Kindle, já está vendendo. É bom, hein? É bom, mas eu acho que vocês estão gostando da loucurinha. É isso, vambora. Um beijo grande pra você, hein, Wesley? Um beijo, gente. Carmela Moraes, tchau, tchau. Um beijo, tchau, tchau, gente. Marina, hasta luego. Hasta luego. Então tá, vambora. Eu, Michel Cofurado, fico por aqui e agradeço a tua paciência e audição. Até a próxima.